Hoje vamos ler livro de 1 Samuel 25. É a morte de Samuel. Ora, faleceu Samuel e todo Israel se pranteou. A sepultura de Samuel foi na casa em Ramá, na casa dele, né? E Davi, aonde ele morava, Davi se levantou e desceu ao deserto. Ele desceu ao deserto porque ele estava sendo perseguido por Saul. Mas nesse meio tempo, os mensageiros chegaram a Davi e disseram que Nabal, aquele homem mau, tinha morrido e que Abigail ficou desamparada. Lembra que Abigail foi a mulher que foi ao encontro de Davi, levando suprimento, levando mantimento para Davi e sua tropa e o pessoal que estava junto com ele, que ele pediu a esse homem muito mal, não quis dar. Davi foi e ela fez isso, né? Então, ele a pegou por mulher e ela aceitou. Ela disse que poderia ir lá ficar com Davi, mesmo que seja para lavar os pés dos seus servos. E ela pegou 5 moças que servia ela, pegou suas coisinhas e partiu casa de Davi. Sendo ela recebida pelas pessoas, mensageiros, empregados de Davi, servos de Davi, mas Davi foi ao deserto. Saul pega 3.000 homens e vai ao deserto também, porque ele sabe que Davi está lá. Nesse meio tempo, Saul e seus homens vão descansar, dormir lá no deserto, e ele deitou lá e colocou a espada enfincada do lado dele. Saul colocou a espada do seu lado. Davi perguntou para os homens deles qual dele gostaria de ir com ele até lá. Porém, um dos homens de Davi foi junto com Davi. Davi foi lá, pegou a espada, mexeu na espada e ninguém acordou, ninguém fez nada. Davi teve a oportunidade de matar Saul pela segunda vez e não o fez por temor a Deus, porque Deus tinha ungido ele. Então, ele jamais levantaria a mão dele contra o ungido do Senhor. Davi se afastou e falou alto e fez Saul ouvir. Saul reconheceu a voz de Davi e disse: "É você, meu filho?" E ele: "Sim, meu senhor, sou eu." E eu, novamente, tive a oportunidade, Deus me entregou você na minha mão e não o matei, porque és ungido do Senhor. A sua vida foi preciosa. Então Saul falou: "A minha vida foi preciosa a ti, meu senhor, meu filho." E abençoou ele e prometeu que não ia mais perseguir Davi. Davi falou para ele: se a tua vida foi preciosa a mim, que da mesma forma Deus me livre de toda a aflição e, que ele tem passado, que Davi tem passado. Ele pediu da mesma forma que Deus, que ele foi, que a vida dele foi preciosa para Davi, então que para Deus ele também seja precioso e Deus livre ele de toda a aflição. Porém, Davi continuou reclamando, disse que Saul mandou ele para bem longe. Eu não sei se foi os homens que faz a cabeça de Saul, Davi falou, ou se foi do coração dele, e ele mandou ele para longe e mandou ele seguir outros deuses. Então ele perguntou: o que eu fiz? Sou inocente, o que eu fiz? Então Saul promete mais uma vez:
Não, meu filho, vá em paz, não vou mais te perseguir. Eu vou ler aqui no Samuel, 1 Samuel 26, as últimas palavras que eles conversaram. E assim como foi a tua vida hoje preciosa aos meus olhos, seja a minha vida preciosa aos olhos do Senhor. E livre-me ele de toda a tribulação. Então Saul disse a Davi: Bendito sejas tu, meu filho, Davi, pois grandes coisas farás e também certamente prevalecerás. Então Davi se foi ao seu caminho e Saul voltou para o seu lugar. Lembrando que os homens dormiram, os homens de Saul, e Saul dormiu, porque Deus fez cair um sono sobre eles. Então Deus, ele conhecia. Lembrando que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Deus sabia que Davi não ia matar ele. E Deus fez cair esse sono justamente para dar mais uma chance para Saul refletir quão loucura era a perseguição dele contra Davi. E todas as vezes Davi procurava conscientizar ele disso, mas ele não voltou atrás. Ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima.